Erich Hans Albert Haider, um nome que ecoa na história com respeito e admiração, veio ao mundo em 24 de abril de 1876, na encantadora cidade de Wandsbek, próxima a vibrante Hamburgo, na região de Schleswig-Holstein. Esse território, outrora uma província dinamarquesa, havia sido incorporado pela Prússia em 1867, após a Segunda Guerra de Schleswig, marcando o início de uma nova era para a região. Filho de Hans Haider, um professor dedicado e de caráter íntegro, e de Gertrude, herdeira de uma família com profundas raízes musicais, Erich cresceu em um lar onde a disciplina, a moderação e a fé eram valores inegociáveis. Desde cedo seu talento para a música foi incentivado por mentores inspiradores, enquanto sua inteligência aguçada e determinação chamavam a atenção de todos ao seu redor. Seus pais, especialmente seu pai, um homem de princípios rígidos e poucas palavras, moldaram não apenas seu caráter, mas também seu estilo de liderança futuro, direto, pragmático e livre de influências partidárias. A Alemanha em que Haider nasceu era um país jovem, cheio de energia e ambição, mas ainda frágil em sua unidade. Embora as regiões compartilhassem língua e tradições, faltava-lhes coesão até que Otto von Bismarck, o astuto chanceler da Prússia, liderasse um processo audacioso de unificação na década de 1860. Por meio de 3 conflitos estratégicos, a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca em 1864, a Guerra Austro-Prussiana em 1866 e a Guerra Franco-Prussiana em 1870-71, Bismarck consolidou o domínio prussiano e forjou a nação alemã. A proclamação do Império Alemão no Palácio de Versailles, em 1871, marcou o nascimento de uma potência decidida a ocupar seu lugar no cenário mundial. Era uma época de competição entre impérios e a Alemanha, recém-unificada, ansiava por expandir sua influência, seja por meio do desenvolvimento econômico, da projeção política ou da conquista de colônias na África, no Pacífico e até na Ásia. Nesse contexto de ascensão nacional, a Marinha Alemã emergiu como símbolo de orgulho e ambição. Diferente do exército, vinculado às tradições dos estados individuais, a frota naval representava um projeto verdadeiramente nacional, apoiado com entusiasmo pela classe média, que via nela a materialização dos sonhos imperiais da Alemanha. Em 1894, contra as expectativas de muitos, inclusive as de sua própria família, que o imaginava como médico militar, Haider seguiu sua vocação e ingressou na Escola Naval de Kiel, instituição de excelência da Marinha Imperial. Seu pai, embora inicialmente surpreso, apoiou a decisão com a mesma firmeza com que sempre guiou os filhos. Em abril daquele ano, Haider iniciou seu treinamento, justamente quando o imperador Guilherme II visitava Kiel para a cerimônia de admissão de seu filho, o príncipe Adalberto. A presença do Kaiser deixou uma impressão profunda no jovem cadete, que viu nos oficiais navais não apenas servidores do Estado, mas os pioneiros de uma nova era alemã. Após 6 semanas de instrução básica em terra, Haider embarcou em sua primeira missão no mar, onde dominou com maestria as técnicas de navegação e manobra de velas. Seu desempenho foi excepcional. Concluiu o curso no topo de sua turma, tanto nas provas teóricas quanto práticas, e em 1897 graduou-se com honras como oficial naval. Seu primeiro posto, em outubro daquele ano, foi como oficial de sinais a bordo do SMS Deutschland, um cruzador blindado estacionado no Extremo Oriente. Essa missão foi muito mais do que uma simples designação, tornou-se uma jornada de descobertas estratégicas. Ao visitar portos como Singapura, Coreia e Japão, Haider observou de perto o poderio naval britânico e a crescente influência americana na região, contrastando com a ainda modesta presença alemã. Essas experiências reforçaram sua convicção de que a Alemanha precisava de uma marinha forte para se afirmar como potência colonial, capaz de rivalizar com as nações dominantes. Quando retornou à Alemanha em 1899, o país já exibia os sinais de uma nação em transformação, e Haider, agora um oficial promissor, estava pronto para fazer parte desse futuro. Sua trajetória, marcada por disciplina, visão estratégica e um profundo senso de dever, refletia os ideais de uma geração que acreditava no destino grandioso da Alemanha, e ele estava determinado a ajudar a construí-lo. A promoção a Leutnantsurs foi apenas o primeiro passo de uma ascensão que o destino parecia traçar com precisão cirúrgica. Em 1901, Haider recebeu um convite que muitos de seus pares invejariam: tornar-se oficial de quarto no couraçado Kaiser Wilhelm der Grosse, a joia da frota alemã e nau-capitânia do príncipe Heinrich, comandante da primeira esquadra de couraçados. Não era apenas um posto de honra,
era um sinal claro de que os altos escalões da Marinha Imperial já o observavam com atenção. Aquele navio, com suas linhas imponentes e seu poderio inegável, não era apenas um símbolo de força naval, era o palco onde se decidia o futuro da Alemanha no mar. E Raeder, com sua mente estratégica e disciplina inquebrantável, estava exatamente onde deveria estar, no coração da máquina que transformaria a Alemanha em uma potência temida. Aquela era uma época em que a marinha alemã não apenas crescia, ela se reinventava. Sob a liderança visionária do grão-almirante Alfred von Tirpitz, secretário de Estado do Escritório Naval Imperial desde 1897, a Alemanha não se contentava em acompanhar os passos da Royal Navy, ela ambicionava igualá-la, superá-la, e assim reescrever as regras do poder global. Tirpitz não era apenas um administrador, era um arquiteto de impérios, um homem que entendia que uma frota poderosa não era um luxo, mas uma necessidade estratégica para uma nação determinada a ocupar seu lugar ao sol. O Kaiser Guilherme II depositava nele uma confiança absoluta e juntos, eles orquestraram uma série de leis navais que não apenas expandiram a frota alemã, mas a transformaram em um instrumento de dissuasão capaz de fazer tremer até mesmo o império, onde o sol nunca se punha. Era uma jogada ousada e necessária. Enquanto a Grã-Bretanha, senhora dos mares há séculos, observava com desconfiança crescente o rápido crescimento da Kaiserliche Marine, os líderes alemães, Raeder entre eles, sabiam que o preço da ambição era a vigilância constante. Mas não havia espaço para hesitação. Uma nação que almejava grandeza não podia se curvar diante dos receios alheios. A teoria do risco de Tirpitz não era uma mera estratégia, era uma declaração de intenções. A Alemanha não precisava destruir a Royal Navy, bastava torná-la tão cautelosa, tão receosa de um confronto, que Londres pensaria duas vezes antes de desafiar Berlim. Era um jogo de xadrez em escala global, onde cada navio construído, cada canhão instalado, era uma peça movida com precisão para garantir que a Alemanha tivesse liberdade de ação. E Raeder, com sua mente analítica e visão de longo prazo, absorveu essas lições como poucos. Em 1903, seu caminho o levou à Marine Academy em Kiel, um centro de excelência onde os futuros líderes da marinha alemã eram forjados. Durante 2 anos, ele se dedicou não apenas aos estudos técnicos, mas à arte da guerra no mar, estratégia, direito internacional, táticas que definiriam o destino de nações. Foi nesse período que sua vida pessoal também floresceu. Em 1904, casou-se com Augusta Schultz, e o nascimento de sua primeira filha, no mesmo ano, trouxe um novo propósito à sua já intensa existência. Mas Raeder não era homem de se contentar com a rotina. Enquanto muitos oficiais se limitavam aos deveres imediatos, ele mergulhava em questões mais profundas, escrevendo ensaios que revelavam uma compreensão rara dos desafios navais e geopolíticos. Sua passagem pela Rússia em 1904 não foi um mero interlúdio diplomático. Foi uma oportunidade para observar de perto as ambições e fraquezas de um império que mais cedo ou mais tarde, cruzaria o caminho da Alemanha. Seu talento não passou despercebido. Em 1906, Tirpitz o convocou para um papel crucial, o Departamento de Notícias e Relações Públicas do Escritório Naval Imperial. Não era um cargo secundário, era o nervo central da batalha pela opinião pública e pelo apoio político. Raeder viu de perto como Tirpitz manobrava no Reichstag, transformando a marinha não apenas em uma força militar, mas em um símbolo de unidade nacional. Juntos, eles trabalharam para aprovar a Segunda Lei Naval de 1906, um golpe de mestre que acelerou a corrida armamentista com a Grã-Bretanha. Raeder entendia que na política como na guerra, a vitória não dependia apenas de navios e canhões, mas da capacidade de convencer uma nação a acreditar em seu próprio destino. 3 anos em Berlim foram suficientes para provar seu valor. Em 1909, o chamaram de volta ao mar desta vez, para um posto de prestígio inigualável, a tripulação do SMS Hohenzollern, o iate pessoal do Kaiser. Servir tão próximo ao imperador não era apenas uma honra, era uma escola de poder. Raeder observava Guilherme II não como um súdito, mas como um estudioso das dinâmicas que moviam impérios. O respeito que nutria pelo Kaiser não era cego, era o reconhecimento de que por trás das excentricidades do monarca, havia uma visão de grandeza que ele próprio compartilhava. Essa relação duraria décadas, até a morte de Guilherme em 1941, um vínculo forjado nos anos em que a Alemanha ainda sonhava em moldar o século XX à sua imagem. Até 1911, Raeder já era capitão-leutnant, e sua trajetória não mostrava sinais de desaceleração.
Em 1912, assumiu um cargo ainda mais estratégico, chefe do Estado-Maior das Forças de Reconhecimento, uma posição que lhe deu acesso aos segredos mais bem guardados do alto comando naval. Ali, ele testemunhou em primeira mão os cálculos frios que antecederam a tempestade. A ameaça de um bloqueio naval britânico tão temida começava a se materializar nos planos de guerra. E quando, em 28 de junho de 1914, os tiros em Sarajevo ecoaram como um aviso sinistro, Haider, então com 38 anos, já sabia que o mundo nunca mais seria o mesmo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando não foi um evento isolado, foi a faísca que incendiou um barril de pólvora cuidadosamente preparado ao longo de décadas. A Áustria-Hungria, humilhada e furiosa, declarou guerra à Sérvia. A Rússia, protetora dos eslavos, mobilizou suas tropas. E a Alemanha, ciente de que cada hora de hesitação era uma vantagem perdida, agiu com a precisão de um relógio suíço. Em 1º de agosto, depois que Moscou ignorou o ultimato para recuar, Berlim declarou guerra à Rússia. 2 dias depois, com a França, ainda ferida pela derrota de 1870, se alinhando ao lado de São Petersburgo, a Alemanha não teve escolha. Era hora de lutar em 2 frentes com a determinação de quem sabe que o futuro se constrói não com palavras, mas com ações. A Europa mergulhava na escuridão, e Erich Haider, forjado nas décadas de preparação, estava pronto para o que viria. A França, por sua vez, já se lançava ao combate com a fúria de quem busca vingança. Mas o que muitos esquecem é que a entrada da Grã-Bretanha não era inevitável, não havia tratados que a obrigassem a defender Paris ou São Petersburgo. Apesar das boas relações com ambos, Londres hesitou. Até que a pressão diplomática de russos e franceses, somada ao medo de um império alemão dominando o continente, forçou a decisão. E então veio o golpe final, a invasão da Bélgica neutra, um ultraje que a Grã-Bretanha não poderia ignorar. Em 4 de agosto, o ultimato britânico foi claro: ou a Alemanha recuava, ou enfrentaria a Royal Navy. A resposta de Berlim? Um silêncio ensurdecedor. Em questão de horas, toda a Europa estava em chamas. E enquanto os exércitos marchavam em terra, no mar, um homem já se preparava para escrever seu nome na história. Em agosto de 1914, o comando das forças de reconhecimento da frota alemã estava nas mãos do almirante Franz von Hipper, um estrategista implacável. Ao seu lado, como primeiro oficial de Estado-Maior e conselheiro de confiança, estava Erich Haider, cuja mente afiada já desenhava os primeiros golpes contra o gigante britânico. O alto comando alemão, no entanto, não temia um confronto direto com a Grand Fleet. Afinal, a guerra no continente seria rápida, decisiva, uma campanha relâmpago que deixaria a Alemanha como senhora da Europa. Os planos de Tirpitz não haviam sido feitos para vencer em 1914, mas para projetar o Império Alemão como uma potência global nos anos seguintes. O futuro pertencia a quem ousasse. E enquanto o exército avançava nas trincheiras, a marinha aguardava sua hora. Haider não teria que esperar muito. Sua primeira grande missão veio com o bombardeio a Great Yarmouth, na costa britânica. Ele próprio ajudou a planejar a operação ao lado de Hipper, mas o resultado foi uma decepção. A Hocheflotte recuou, hesitante, sem aproveitar a vantagem. Alguns generais temiam arriscar um embate total com a frota inimiga. Haider, porém, já entendia que a guerra no mar não seria ganha com cautela, mas com audácia. Sua estreia em combate veio em 24 de janeiro de 1915, quando uma esquadra alemã atacou barcos de pesca britânicos. A resposta da Grand Fleet foi imediata. Os cruzadores de batalha de Hipper foram interceptados perto do banco de Dogger. O que se seguiu foi um duelo brutal. Os britânicos perderam o Blucher, mas os alemães recuaram frustrados. Haider, que havia orgulhosamente servido a bordo de seu navio, viu ali uma lição. A guerra naval não seria um jogo de manobras, mas de desgaste. E assim a estratégia alemã se adaptou. Sem força para enfrentar a Grand Fleet em campo aberto, a Kaiserliche Marine passou a atuar nas sombras, com submarinos caçando navios mercantes e esquadras rápidas atacando alvos vulneráveis. A maioria da frota permaneceu próxima às águas alemãs, à espera do momento certo. Até que em janeiro de 1916, chegou o homem que mudaria tudo, o almirante Reinhard Secher. Sob seu comando, a Hocheflotte começou a se preparar para o que seria o maior embate naval da guerra. E Haider, mais uma vez, estava no centro dos planos. Em maio de 1916, ele ajudou a arquitetar uma armadilha para a Grand Fleet. Os cruzadores de batalha de Hipper partiriam em direção à costa norueguesa, atraindo os britânicos para uma emboscada. Atrás deles, a 50 milhas de distância, seguia Secher com o grosso da frota.
Mas os britânicos não eram ingênuos. Interceptando comunicações alemãs, o almirante John Jellicoe levou sua esquadra ao encontro do inimigo. Às 14h30 de 31 de maio, os primeiros tiros foram disparados. Os cruzadores de Per abriram fogo com precisão mortal, devastando a vanguarda britânica. Mas quando Secher avançou, deparou-se com o pior cenário possível, a Grand Fleet inteira em formação de batalha. O que se seguiu foi uma dança mortal. Secher manobrou com maestria evitando o cerco enquanto os torpedos alemães mantinham Jellicoe à distância. Haider, a bordo de seu navio, viu a batalha se desenrolar com uma clareza cirúrgica, até que um projétil inimigo o forçou a transferir-se para um torpedeiro, de onde continuou a assessorar Per. Quando a poeira baixou, o balanço foi surpreendente. Os britânicos perderam 3 cruzadores de batalha, 3 cruzadores e 8 contratorpedeiros. Os alemães, 1 cruzador de batalha, 1 cruzador e 5 torpedeiros. Mas o mais revelador foram os números humanos, 6.700 baixas britânicas contra 3.000 alemãs. Jutlândia não foi uma vitória esmagadora, mas foi um golpe estratégico. Pela primeira vez a Royal Navy havia sido desafiada e sangrado. A Alemanha provara que sua marinha, embora mais jovem, era uma força a ser temida. E para Haider, aquele dia foi apenas o começo. A guerra ainda tinha muito a revelar, e ele estava pronto para o que viesse. Aquele 31 de maio de 1916 não foi apenas o dia mais sangrento para a High Seas Fleet, foi o momento em que a Alemanha provou ao mundo que sua marinha não era mais uma sombra da Royal Navy, mas uma rival formidável. A imprensa alemã explodiu em euforia, celebrando a vitória como um triunfo nacional. Manchetes ufanistas ecoavam pelas ruas, jurando que o Império Alemão finalmente havia quebrado o domínio britânico nos mares. Mas a história, como sempre, revelaria uma verdade mais complexa. Porque Jutlândia, apesar do sangue derramado, não alterou o equilíbrio estratégico. A Royal Navy permaneceu intocável em sua essência ferida sim, mas nunca derrotada. Seu bloqueio asfixiante à Alemanha continuou implacável, e a High Seas Fleet, apesar de seu orgulho, jamais ousou desafiar novamente as águas do norte com a mesma audácia. Os historiadores não se enganam ao chamar isso de vitória britânica a longo prazo. A frota alemã ficou confinada a portos, presa em sua própria hesitação, enquanto a Grã-Bretanha mantinha seu cerco mortal sobre a economia germânica. E foi nesse cenário de frustração que a estratégia mudou. Em 1º de fevereiro de 1917, a Alemanha lançou sua aposta mais desesperada, a guerra submarina irrestrita. Haider, sempre um homem de ação, abraçou a ideia com fervor. Os U-Boats se tornariam a arma definitiva, afundando navios mercantes aliados sem aviso, estrangulando o abastecimento da Entente. Mas o preço seria alto. A diplomacia falhou e a entrada dos Estados Unidos na guerra selou o destino da Alemanha. Haider mais tarde admitiria o erro, não na tática, mas na subestimada reação americana. E aqui surge um paradoxo revelador. Enquanto os submarinistas celebravam seus afundamentos, os oficiais da High Seas Fleet os olhavam com desdém. Havia uma fratura silenciosa entre aqueles que acreditavam no futuro dos U-Boats e os que ainda juravam pelos canhões dos couraçados. Haider, no entanto, não escolheu lados. Ele via além, o encouraçado não era passado, era o símbolo de um poder que a Alemanha não poderia abandonar. Mesmo em 1918, quando a derrota já pairava no ar, ele foi promovido, recebendo o comando de um novo cruzador leve, um gesto de confiança em meio ao caos. Mas o caos viria com força total. Em novembro de 1918, com a rendição iminente, Haider foi enviado a Wilhelmshaven para avaliar a situação. O que encontrou foi um pesadelo. A disciplina desmoronando, marinheiros em motim, a bandeira vermelha hasteada sobre navios outrora orgulhosos. A revolta naval não era apenas um levante, era o estupim de algo muito maior. O Kaiser, traído por sua própria marinha, viu seu reinado ruir em questão de dias. Haider, com sua visão aguçada, reconheceu o perigo. Aquele não era um simples protesto, mas o início de uma onda comunista que ameaçava engolir a Alemanha. Ele e seus camaradas agiram rápido. Enfrentaram os conselhos de marinheiros, restauraram a ordem onde puderam, e com o apoio do novo governo, reconquistaram o controle da frota. Mas o dano já estava feito. A República de Weimar nascia em meio a ruínas, com comunistas e paramilitares de extrema-direita transformando as ruas em campos de batalha. Muitos oficiais desiludidos viraram as costas para a marinha. Haider não. Ele permanecia leal, não à República frágil, mas à ideia de uma Alemanha forte, de uma marinha que um dia ressurgiria. E então veio o golpe final, o Tratado de Versalhes.
Um documento humilhante que reduziu a Reichsmarine a uma sombra de si mesma, 15.000 homens, nenhuma submarino, navios limitados a um tamanho ridículo. Era a morte simbólica do poder naval alemão. Mas Raeder, mais uma vez, recusou-se a aceitar o fim. Enquanto von Trotha, seu aliado, clamava contra a assinatura do tratado, os comandantes afundavam seus próprios navios em Scapa Flow, preferindo vê-los no fundo do mar a entregá-los aos aliados. Um ato de desespero? Não. Um grito de que a Alemanha não estava derrotada em espírito. Aqueles meses pós-guerra foram um turbilhão de traição e resistência. O Cap-Pud de 1920, liderado por veteranos descontentes, mostrou como a Marinha ainda era um pó de barril pronto para explodir. Raeder, sempre estratégico, observava tudo com olhos frios. Ele sabia que a Reichsmarine não morreria em Versalhes. Ela apenas esperaria. Porque a história não termina com tratados ou revoltas, ela é escrita por homens que se recusam a aceitar a derrota como destino. E Erich Raeder era um desses homens. O governo de Weimar tremia sob o peso de suas próprias contradições. Em março de 1920, a fratura se tornou insustentável. As tropas do Freikorps, alimentadas pelo ódio à humilhação de Versalhes e pela lealdade a uma Alemanha que já não existia, marcharam sobre Berlim com a determinação de quem não tem mais nada a perder. E entre eles, os marinheiros, aqueles mesmos que a República havia tentado desmoralizar, ergueram-se como uma força implacável. Em poucas horas, o governo legítimo fugiu, e Wolfgang Kapp, um burocrata sem carisma mas com ambição, foi entronizado como novo líder. Um golpe de Estado que não precisou de balas, apenas da fúria de homens que se recusavam a aceitar um país de joelhos. E onde estavam os almirantes nesse momento? Justamente onde a história os exigia, ao lado dos rebeldes. Trotha, o lendário comandante da frota, não hesitou. Raeder, sempre calculista, também não. Ambos reconheceram no Put não uma rebelião, mas uma correção e a Alemanha voltando ao seu curso natural, livre dos grilhões da democracia fracassada. Declarações oficiais falavam em manter a ordem, mas todos sabiam, era uma questão de lealdade. A República, essa aberração temporária, estava com os dias contados. O futuro pertencia aos que ousavam tomá-lo. Mas a história gosta de ironias cruéis. O governo de Weimar, em seu último suspiro de astúcia, convocou a greve geral. Berlim paralisou. Os trens não circularam, as fábricas silenciaram, e até os estaleiros navais, onde os marinheiros comuns, não os oficiais, trabalhavam, cruzaram os braços. A traição veio de dentro. As tripulações, cansadas da arrogância de seus superiores, escolheram a República sobre a revolta. O Put desmoronou em questão de dias, deixando para trás um rastro de vergonha e divisões irreparáveis. Para Raeder foi um golpe duplo. Primeiro, a derrota estratégica. A Marinha, mais uma vez, revelara suas fraturas. Os oficiais, sonhando com glória, viam-se agora como párias, acusados de traição pela mesma nação que juraram servir. Trotha, o símbolo dessa resistência, foi afastado do comando, um sinal claro de que a República não perdoaria. Raeder, embora absolvido das acusações diretas, afinal, quem poderia provar que um homem de sua inteligência deixará rastros, sentiu o peso do fracasso. A Marinha, outrora orgulho do Império, agora era vista com desconfiança, quando não com desdém. Pior ainda foram os golpes pessoais. 1919 havia sido um ano de ruínas, o divórcio, a morte de 2 entes queridos, incluindo um irmão caído na Grande Guerra, e a sensação de que o mundo que ele conhecia desabava. Mesmo o novo casamento não apaziguou a tempestade interna. Raeder mergulhou no trabalho como um náufrago se agarra a um destroço. Por 2 anos, escondeu-se nos arquivos navais, reescrevendo a história da guerra não como ela fora, mas como deveria ter sido, uma narrativa de heroísmo alemão, não de derrota. Era uma tarefa solitária, mas necessária. Porque um homem como Raeder não se reconstrói com lamentos, ele se forja na ação. E a ação não demoraria a chegar. Em julho de 1922, a promoção a contra-almirante não foi um presente, mas um reconhecimento. A Marinha ainda precisava de homens como ele. Como inspetor da educação naval, Raeder moldou mentes, não apenas corpos. Ensinou aos jovens oficiais que a lealdade não era a bandeira de um regime fraco, mas a ideia eterna de uma Alemanha poderosa. Evitou a política aberta, pelo menos em público, mas todos sabiam para onde apontava seu compasso moral. À direita, sempre à direita. Porque a regeneração nacional que ele sonhava não viria de debates parlamentares, mas de um punho de ferro. A República era um interlúdio. O futuro pertencia aos que ousavam sonhar com um império ressuscitado. As acusações, é claro, não cessaram.
A marinha sob sua influência, tornará-se um reduto de reacionários, um ninho de conspirações contra a ordem estabelecida. Mas Haider não se importava. Ele jogava um jogo longo. Quando, em 1928, o caso Loman explodiu, revelando fundos secretos para rearmamento ilegal, muitas cabeças rolaram. Para ele, porém, foi uma oportunidade. Os escândalos limparam o caminho, removendo rivais e abrindo espaço para sua ascensão final. Em outubro daquele ano, com 52 anos, Erik Haider tornou-se o homem mais poderoso da Reichsmarine, almirante-chefe. Não por acaso, mas por desígnio. Groener, o ministro da Defesa, confiou nele não apesar de suas simpatias políticas, mas por causa delas. Porque a Alemanha precisava de um homem que não temesse desafiar Versalhes, que soubesse navegar nas águas turvas entre a legalidade e a ambição. Haider assumiu o comando como o general assume uma fortaleza sitiada, com a certeza de que a vitória não é uma possibilidade mas uma obrigação. Seu primeiro ato foi restaurar a disciplina, não a dos regulamentos, mas a da lealdade inquebrantável. A marinha, fragmentada por anos de humilhação, precisava de um propósito. Ele lhes deu a redenção. Em 1929, publicou diretrizes claras. A frota não era um instrumento da República, mas da nação. E a nação, em sua visão, clamava por grandeza. Os oficiais mais jovens, muitos já seduzidos pelo nacional-socialismo, viram nele um líder que falava sua linguagem. Os veteranos, desiludidos com Weimar, encontraram nele a promessa de que a Alemanha não estava condenada ao esquecimento. Haider sabia que o caminho seria árduo. O governo central, embora complacente, não poderia apoiar abertamente o rearmamento. Então, ele agiu nas sombras. Orçamentos secretos, treinamentos clandestinos, alianças com industriais que sonhavam com contratos militares. Versalhes era uma jaula, mas toda jaula tem suas frestas. E ele, paciente como um caçador, esperava o momento certo para arrombar as grades. Quando Hitler subiu ao poder em 1933, muitos na marinha hesitaram. Haider não. Ele não era um nazista por convicção, mas por conveniência. O Führer oferecia o que a República nunca poderia: recursos, ambição e, acima de tudo, uma promessa de vingança. A Alemanha voltaria a ser temida. E a Kriegsmarine, sob seu comando, seria a espada que cortaria o mar de inimigos. A história não perdoa os fracos. Haider nunca foi fraco. Ele era um homem de seu tempo, um tempo que exigia sangue frio, ambição e a vontade de reescrever o destino. E quando as ondas da guerra voltassem a bater nas costas alemãs, o mundo lembraria seu nome não como de um traidor, mas como de um visionário. Porque a derrota para homens como ele nunca é o fim. É apenas o prólogo da revanche. Haider não era um homem de fé cega, era um homem de cálculo. E quando Hitler ascendeu ao poder em 1933, ele viu não um Messias, mas um instrumento. Um instrumento capaz de devolver à Alemanha o que lhe fora roubado: seu lugar no mar, seu império além das ondas, sua glória inquebrantável. Os oficiais da Kriegsmarine, endurecidos pela humilhação de Versalhes, olharam para o novo chanceler e viram o que desejavam ver: um líder que finalmente ousaria desafiar as correntes que os aprisionavam. Haider, mais do que qualquer outro, soube ler entre as linhas do destino. Não importava que Hitler viesse das trincheiras da frente ocidental, longe dos estaleiros de Kiel e Wilhelmshaven. Não importava que seu Mein Kampf falasse mais de Lebensraum do que de poderio naval. O que importava era que, pela primeira vez em uma geração, a Alemanha tinha um homem disposto a rasgar os tratados, a reconstruir os encouraçados e a devolver ao Reich o respeito que merecia. E Haider não perdeu tempo. Enquanto outros generais hesitavam, ele traçou o caminho. Em 1934, apresentou a Hitler um plano audacioso: uma frota que não apenas igualaria, mas superaria a França em poderio. Battleships, porta-aviões, uma legião de U-boats, não eram sonhos, eram promessas. E Hitler, embora cauteloso, ouviu. Porque ambos sabiam a verdade inconveniente: a Grã-Bretanha ainda reinava nos mares, e nenhum império continental poderia florescer sem desafiar seu domínio. O Acordo Naval Anglo-Germânico de 1935 foi a primeira grande vitória de Haider: 35% do tamanho da Royal Navy. Um número que soava a moderação, mas que na prática era um golpe de mestre. Versalhes estava morto. A Alemanha voltava a ser uma potência naval. Mas Haider não era ingênuo. Ele sabia que o jogo era perigoso. Hitler sonhava com a conquista do leste, com exércitos marchando sobre a estepe russa, enquanto a Kriegsmarine ainda engatinhava para recuperar seu antigo esplendor. Havia uma tensão silenciosa entre os dois homens: o general que queria a terra e o almirante que exigia o mar. Ainda assim, Haider jogou o jogo.
Apoiou o regime quando conveniente, fechou os olhos para o que não podia mudar e, acima de tudo, garantiu que a Marinha permanecesse intocada pelas piores loucuras do partido. Quando os vidros da sinagoga se estilhaçaram na Kristallnacht, ele não aplaudiu, mas também não protestou. Quando os judeus foram expulsos das fileiras da Wehrmacht, ele assinou as ordens sem pestanejar, não por ódio, mas por pragmatismo. A Alemanha que ele servia não era a dos campos de concentração. Era a dos estaleiros fumegantes, dos canhões apontados para o horizonte, da bandeira de guerra hasteada sobre os oceanos. E quando Hitler finalmente se declarou Obersterbefehlshaber der Wehrmacht em 1935, Haider não viu uma ameaça, mas uma oportunidade. O exército e a Luftwaffe poderiam se afogar na política do partido, mas a marinha permaneceria sua. Independente, leal, mortal. Ele era o último grande almirante de uma era que estava morrendo, e estava determinado a fazer dela um funeral glorioso. Porque no fundo Haider não servia a Hitler. Servia algo maior, a ideia de uma Alemanha que mais uma vez dominaria as ondas. E se para isso fosse preciso fechar os olhos para algumas sombras, que assim fosse. A história não é escrita pelos puros de coração, mas pelos que ousam vencer. E Erich Haider não tinha intenção de perder. A suposta independência ideológica de Haider nunca se traduziu em resistência. Pelo contrário, em 1937, ele desdobrou diante de Hitler e da cúpula nazista sua visão para a Kriegsmarine, não como uma força defensiva, mas como o braço marítimo de um império em expansão. Sua estratégia era clara: garantir que a Alemanha nunca mais fosse estrangulada por um bloqueio naval, como em 1918. As rotas do Atlântico deveriam ser dominadas, os mares transformados em artérias alemãs. E quando, em novembro daquele mesmo ano, Hitler revelou aos seus generais o Memorando os Baz, seu plano brutal para engolir a Áustria e a Tchecoslováquia, e depois esmagar o leste europeu em busca de Lebensraum, Haider não recuou. Sabia que a guerra no continente era inevitável, e que cedo ou tarde a Grã-Bretanha entraria no jogo. Em 1938, enquanto Hitler apertava o cerco à Tchecoslováquia, a Kriegsmarine já se preparava para o confronto com a Royal Navy. O Memorando Inglaterra, redigido por Haider, era um manifesto de guerra econômica. Não bastava vencer batalhas, era preciso asfixiar o inimigo, cortar suas linhas de suprimento, transformar o comércio em arma. Os estaleiros alemães ferveram. Navios de guerra, cruzadores, submarinos, a máquina de guerra naval ganhava forma sob suas ordens. Mas Haider não era um sonhador. Sabia que o tempo era curto. Enquanto Hitler acelerava seus planos em terra, o almirante lutava contra o relógio. A Zeppelin, seu ambicioso projeto de 1939, era a prova: 10 encouraçados, 4 porta-aviões, centenas de U-boats. Uma frota capaz de desafiar a supremacia britânica. O prazo? 1948. Hitler queria 1944. Haider, pragmático, aceitou o desafio. Afinal, a guerra não esperaria. E então veio o Anschluss. A Áustria caiu sem um tiro. Munique seguiu-se com Chamberlain e Daladier entregando a Hitler o que ele queria em uma bandeja de prata. Haider observava frio. Cada concessão dos aliados era um passo mais perto do abismo. Quando, em janeiro de 1939, Hitler aprovou a Zeppelin e declarou a Kriegsmarine prioridade absoluta, o almirante viu sua hora. Finalmente a Alemanha teria uma frota digna de seu destino. Mas havia um problema: a Zeppelin era um castelo de cartas. Violava o Acordo Naval Anglo-Germânico de 1935, provocava Londres e, pior, ignorava a realidade. A Alemanha não estava pronta para uma guerra global. Os encouraçados ainda eram projetos no papel. Os U-boats, embora letais, não eram suficientes. E Hitler, impaciente, já olhava para a Polônia. Em abril de 1939, o Führer presenteou Haider com o título de Grossadmiral, o primeiro desde Tirpitz. Uma honra. Um sinal de confiança. Ou uma armadilha. Poucas semanas depois, Hitler rasgou o acordo naval com a Grã-Bretanha. Haider, sempre leal, justificou: a diplomacia havia falhado, agora só a força decidiria. Mas quando, em 1º de setembro, as divisões alemãs cruzaram a fronteira polonesa, e aquela guerra finalmente estourou, o almirante soube a verdade. A Kriegsmarine não estava pronta. Em seu diário, anotou com uma calma que escondeva o desespero: hoje começou a guerra contra a Inglaterra e França, que o Führer sempre quis adiar até 1944. Tropas em terra avançavam. Bombas caíam. E a frota que ele sonhara? Fraca demais para exercer influência decisiva. Mas Haider não era homem de se render ao destino.
Se a guerra no mar não poderia ser vencida com encouraçados, seria ganha com lobos. Junto de Dönitz, o mestre dos U-Boats, ele traçou um novo plano, uma campanha sem piedade contra os comboios aliados. Afundar navios, estrangular a economia britânica, transformar o Atlântico em um cemitério de aço. Hitler, porém, tinha outras prioridades. A Blitzkrieg na França, a invasão da URSS. Para o Führer, a guerra no mar era secundária. Os recursos, escassos. Os prazos, impossíveis. Haider insistia, argumentava, exigia mais submarinos. Mas Hitler, cego por suas vitórias em terra, apenas acenava com promessas vazias. A lealdade do almirante começava a rachar, não pela moral, mas pela estratégia. Ele servirá a um homem que prometera um império. Agora, via esse mesmo homem jogar sua frota contra um inimigo invencível, sem lhe dar os meios para vencer. A Kriegsmarine não seria mais a espada da Alemanha. Seria, no máximo, um punhal nas costas do inimigo. E Haider, o último grande almirante de uma era que já estava morta, teria que decidir, afundar com seu navio ou lutar até o fim, mesmo sabendo que a maré já havia virado. Os primeiros triunfos alemães haviam inflamado o coração de Haider com uma chama que há muito não ardia. Nos dias iniciais, seus navios cortavam as águas como lâminas afiadas, enfrentando a Royal Navy em combates que pareciam prometer a redenção da Kriegsmarine. Cada vitória era um golpe no orgulho britânico, cada navio afundado, uma prova de que a Alemanha ainda podia dominar os mares. Mas a euforia duraria pouco. As minas semeadas ao longo da costa leste da Inglaterra, que deveriam ser um aviso silencioso do poder alemão, revelaram-se apenas um preâmbulo de uma guerra que a marinha não estava preparada para atravessar. Quando as divisões de Hitler marchavam sobre a Polônia em setembro de 1939, Haider viu não uma campanha terrestre, mas uma oportunidade dourada para a frota. A Noruega, com seus fiordes profundos e portos estratégicos, era a chave que a Kriegsmarine precisava para estrangular o abastecimento britânico. Ali, os U-Boats poderiam caçar impiedosamente os comboios aliados. Ali, o aço sueco fluiria sem interrupções para as forjas do Reich. E mais, se a Alemanha não tomasse a Escandinávia, os aliados o fariam. A inteligência já murmurava sobre planos britânicos para ocupar Narvik, cortando a artéria de minério de ferro que mantinha a máquina de guerra alemã em movimento. Haider não podia permitir isso. Mas o Führer não era um homem de paciência estratégica. A Batalha do Rio da Prata ainda ardia em sua memória como uma ferida aberta. O Greif Spee, orgulho da frota, havia sido afundado por seu próprio capitão, um ato que Hitler interpretou não como um sacrifício tático, mas como covardia. Lutar até o último homem era seu mandato. Haider, porém, sabia que a guerra no mar não se ganhava com heroísmo cego, mas com cálculo frio. Cada navio perdido era um golpe no futuro da Alemanha. E assim, quando as divisões alemãs cruzaram a fronteira norueguesa em 9 de abril de 1940, não foi apenas um assalto. Foi um lance desesperado de um jogador que sabia que suas peças estavam se esgotando. Os primeiros dias foram de glória. Oslo caiu. Trondheim foi tomada. Os destroyers alemães, como lobos famintos, desembarcaram tropas em Narvik, enquanto a Luftwaffe varria os céus de resistência. Mas a Royal Navy não dormia. Em Bergen, os bombardeiros de mergulho britânicos afundaram o Königsberg com uma precisão mortal. Em Narvik, os destroyers alemães, orgulhosos de sua velocidade e fogo, foram surpreendidos por uma armadilha naval que os reduziu a sucata fumegante. Os britânicos pagaram um preço, o HMS Hard foi ao fundo, o Glorious, carregando os últimos pilotos da RAF, desapareceu nas águas geladas, mas a Kriegsmarine sangrava mais. 10 destroyers perdidos. 2 cruzadores afundados. O Chariot Steel Gneisenau, joias da frota danificados e fora de combate por meses. A Operação Weserübung foi uma vitória, mas do tipo que deixava um gosto amargo na boca. Haider havia apostado suas melhores cartas na Noruega, e embora o país agora ondulasse a bandeira da suástica, a marinha alemã saía do combate esfolada. Os U-Boats, antes uma ameaça secundária, tornaram-se a única arma verdadeiramente letal que restava. Os grandes navios de superfície, sonhos de poderio imperial, estavam condenados a se esconder em portos seguros ou a serem abatidos um a um em missões suicidas. E no entanto Haider não recuou. Mesmo com a França caída e os portos atlânticos abertos, ele insistiu. A Noruega era o futuro. Trondheim seria a fortaleza inquebrável de onde a Kriegsmarine lançaria seus últimos golpes. Não por teimosia, mas porque ele via o que outros não queriam enxergar. Sem domínio dos mares, a Alemanha nunca seria mais que uma potência continental.
condenada a lutar em duas frentes até ser esmagada pelo peso de seus próprios erros. Os sacrifícios de abril e maio de 1940 não poderiam ser em vão. Se a Marinha fosse reduzida a uma sombra de si mesma, que ao menos essa sombra projetasse medo suficiente para adiar o inevitável. Porque Haider mais do que ninguém sabia a verdade cruel: a Alemanha já havia perdido a guerra nos mares. Restava apenas decidir como, e a que custo, ela afundaria. Não bastava sonhar com um império colonial esculpido nos escombros da Grã-Bretanha e da França. Os planos de Berlim iam além, dividir o mundo como um butim, com a Alemanha erguendo-se como a potência dominante dos mares, herdeira de um legado histórico que nem mesmo o Império Britânico poderia rivalizar. Era uma visão intoxicante, uma frota de 80 couraçados, 200 cruzadores e 500 U-Boots, uma armada capaz de impor a vontade alemã de Gibraltar ao Cabo da Boa Esperança. Mas havia um detalhe crucial, uma aposta perigosa que sustentava todo esse castelo de cartas: a crença de que a Grã-Bretanha, humilhada em Dunkerque e sufocada pelo bloqueio, se renderia em questão de meses. Era uma ilusão. E Haider, com sua fria lucidez de estrategista, sabia disso melhor que ninguém. Enquanto Fourrier se deixava seduzir pela miragem de uma vitória rápida, primeiro com a Operação Leão Marinho, depois com a obsessão pelo leste, o almirante via a Kriegsmarine se desgastar como um navio furado. A campanha da Noruega já havia exposto as fragilidades da frota: navios mal coordenados, suprimentos insuficientes, uma logística que rangia sob o peso das ambições hitleristas. Ainda assim, quando Hitler exigiu planos para invadir a Inglaterra, Haider não teve escolha a não ser obedecer. Mas obedeceu com reservas. Exigiu condições impossíveis: superioridade aérea absoluta sobre o canal, uma Luftwaffe capaz de esmagar a RAF, uma maré de sorte que a Alemanha, em 1940, simplesmente não tinha. Os preparativos começaram em setembro, com portos franceses sendo transformados em bases de assalto, enquanto a Luftwaffe, em vez de destruir os aeródromos britânicos, despejava fogo sobre cidades. Um erro estratégico que só serviu para endurecer a resistência inglesa. Em outubro, Haider pediu o que todos já sabiam: Leão Marinho estava morto. O canal não seria dominado, a RAF não seria aniquilada, e a Kriegsmarine, com seus recursos escassos, não poderia sustentar uma operação tão arriscada. Hitler, relutante, concordou, mas não sem antes ordenar que a Marinha permanecesse em estado de alerta, como se a mera ameaça de uma invasão pudesse dobrar Churchill. Por um breve momento em 1941, pareceu que o destino sorria para a Alemanha. Os couraçados Gneisenau e Scharnhorst partiram em Operação Berlim, afundando 22 navios mercantes em apenas 2 meses, enquanto os U-Boots, operando a partir das bases francesas, estrangulavam as rotas de suprimento britânicas. Era o tipo de sucesso que fazia os almirantes sonharem com uma vitória no Atlântico. Mas a realidade era implacável. A frota era pequena demais, os portos franceses estavam sob constante bombardeio da RAF, e Hitler, cada vez mais obcecado com a URSS, temia provocar os Estados Unidos. A ordem foi clara: conter os ataques. A janela de oportunidade se fechava. Com Leão Marinho cancelado, Haider tentou uma última cartada: a estratégia mediterrânea. A ideia era brilhante em sua simplicidade: em vez de atacar a Grã-Bretanha frontalmente, asfixiá-la pelos flancos. Tomar o canal de Suez, ocupar Gibraltar, estabelecer bases nos Açores e Canárias, cortar as artérias que mantinham o Império Britânico vivo. Seria um golpe indireto, mas letal. Porém, havia 2 problemas: Mussolini e Hitler. O Duce, com seu orgulho ferido, recusava-se a ceder qualquer influência no Mediterrâneo, uma região que considerava seu por direito. E Hitler? Seu olhar já estava voltado para o leste. Quando Haider argumentou que uma ofensiva contra a URSS dividiria os recursos da Kriegsmarine e deixaria a Alemanha vulnerável no Atlântico, o Fourrier o ignorou. Prometeu que depois da vitória sobre a União Soviética, a Marinha teria sua guerra global. Mas Haider sabia: depois seria tarde demais. E então veio 22 de junho de 1941. A Operação Barbarossa começou e, com ela, o sonho naval alemão afundou. A Kriegsmarine, que deveria ser a espinha dorsal de um império oceânico, foi reduzida a um papel secundário: proteger as costas do Báltico, apoiar o avanço terrestre, enquanto os U-Boots, sozinhos, tentavam ganhar uma guerra que já estava perdida. Haider, amargurado, assistia a sua frota ser desmantelada pela urgência da Blitzkrieg no leste. E então, como um golpe final, veio o Bismarck.
O orgulho da Kriegsmarine, um colosso de 250 metros de aço e fogo, partiu em sua primeira e última missão. Em 24 de maio de 1941, após afundar o HMS Hood em uma batalha que abalou o mundo, o couraçado foi caçado sem piedade pela Marinha Real. Torpedeado, bombardeado, reduzido a um casulo de metal afundando nas águas geladas do Atlântico. Era o símbolo perfeito do destino da Alemanha no mar, poderoso mas condenado. Haider, ao receber a notícia, deve ter sentido o peso da verdade. A guerra já estava decidida. Não importavam mais os planos grandiosos, as frotas imaginárias, os impérios sonhados. A Kriegsmarine, como a própria Alemanha, estava afundando. E o pior, ninguém no alto comando parecia perceber. O Bismarck foi avistado perto da costa da França ocupada, uma sombra do que já fora. Imóvel, à mercê dos torpedos britânicos que o dilaceravam sem piedade, o orgulho da Kriegsmarine transformará-se em um alvo estático, um gigante de aço condenado a afundar em silêncio. E então, como se o destino quisesse humilhá-lo ainda mais, os canhões de um navio inimigo abriram fogo. A tripulação, entre eles eu, não teve escolha: afundar o próprio navio antes que os britânicos o capturassem. Era o fim. Dos mais de 2.200 homens a bordo, apenas 115 sobreviveram. Um golpe brutal não apenas à moral alemã, mas ao próprio mito de invencibilidade que Hitler tanto alimentava. Aquele desastre selou o destino de Haider. O Führer, que já desconfiava da capacidade da Marinha, agora a via como um fardo, um desperdício de recursos. A ordem foi clara: nenhuma outra operação de risco com os navios de superfície. A Kriegsmarine deveria se limitar a evitar mais danos, enquanto o mundo ao redor desabava. Haider, porém, ainda alimentava uma última esperança: o Japão. Desde 1941, ele sonhava com a entrada de Tóquio na guerra, não por idealismo, mas por cálculo frio. Sabia que se os americanos fossem arrastados para o Pacífico, a pressão sobre o Atlântico aliviaria. A Kriegsmarine poderia respirar. A Grã-Bretanha isolada seria presa fácil. E então veio Pearl Harbor. Em dezembro de 1941, os japoneses atacaram, e o mundo mudou. Um novo fronte se abriu, e Haider deve ter sorrido ao imaginar as possibilidades. Teoricamente, era a chance que a Alemanha precisava. Mas a realidade era outra. A Kriegsmarine não tinha como coordenar com o Japão. Não havia frota conjunta, não havia estratégia comum. Os alemães e japoneses lutavam lado a lado, mas separados por oceanos, por interesses, por uma incapacidade crônica de sincronia. Haider via os Estados Unidos de forma diferente de Hitler. Enquanto o Führer subestimava os americanos, o almirante os temia. Sabia que era um adversário implacável, uma potência naval que, uma vez despertada, esmagaria tudo em seu caminho. E agora, com os Estados Unidos na guerra, o tempo da Alemanha estava se esgotando. Mas Haider não era homem de se render sem lutar. Em dezembro de 1941, enquanto Hitler declarava guerra aos Estados Unidos, ele lançou seus U-Boots em uma campanha que, na primavera e no verão de 1942, se tornaria a mais devastadora da história. Os submarinos alemães afundaram navios americanos a uma taxa alarmante, provando que mesmo sem uma frota de superfície, a Alemanha ainda podia sangrar o inimigo. Os U-Boots eram a única arma que funcionava. E ironicamente, enquanto Dönitz, seu comandante, colhia os louros, Haider via seu prestígio minguar. Afinal, ele sempre fora o homem dos encouraçados, dos canhões monumentais, das batalhas épicas no mar. Agora a guerra pertencia aos lobos solitários das profundezas, e isso o corroía. A rivalidade entre Haider e Dönitz era um segredo mal guardado. O almirante via nos U-Boots uma solução tática, não estratégica. Dönitz, por sua vez, o acusava de ter negligenciado os submarinos antes da guerra, de ter apostado tudo nos navios de superfície que agora apodreciam nos portos. Havia razão nos dois lados, mas a discórdia só enfraquecia a Kriegsmarine quando ela mais precisava de unidade. Ainda assim, Haider não desistia. Seu último grande sonho era o Mediterrâneo. Em fevereiro de 1942, ele apresentou um plano audacioso, uma ofensiva conjunta com italianos e japoneses para tomar o Canal de Suez. Se tivessem sucesso, cortariam a linha de vida britânica entre o Atlântico e o Índico, isolando a Grã-Bretanha e unindo as forças do eixo em um único bloco dominante. A captura de Malta, a base que estrangulava os suprimentos alemães na África, seria o golpe final. Haider via em Rommel, avançando vitorioso pelo deserto, a prova de que seu plano era viável. Por um momento pareceu possível. Mas a realidade, mais uma vez, foi cruel. Os japoneses, obcecados com o Sudeste Asiático, não tinham recursos para ajudar.
Os italianos, como sempre, eram um parceiro pouco confiável. E Hitler, cada vez mais consumido pela campanha na Rússia, não queria ouvir falar em desviar forças para o norte da África. Haider insistiu, argumentou, mas suas palavras caíram no vazio. Até as tentativas de esmagar Malta com bombardeios aéreos falharam. A ilha resistiu e, com ela, o último suspiro de esperança do almirante. Quando, em novembro de 1942, os aliados desembarcaram no norte da África na Operação Tocha, ficou claro, o eixo estava em retirada. O Mediterrâneo, que deveria ser o triunfo de Haider, tornou-se seu túmulo estratégico. Os U-Boots ainda afundavam navios, é verdade, mas os encouraçados, seus amados gigantes de aço, estavam presos nos portos inúteis, enquanto a guerra no Atlântico se decidia sem eles. Cada dia que passava era mais um golpe em sua reputação. Cada ordem de Hitler para evitar riscos era mais uma admissão de derrota. E então veio dezembro de 1942. Um comboio aliado, carregando suprimentos vitais para Murmansk, foi avistado no Mar de Barents. A situação no fronte oriental era desesperadora. Se aqueles navios chegassem, a União Soviética receberia o oxigênio que precisava para continuar lutando. Hitler, furioso, exigiu que a Kriegsmarine os afundasse. Haider enviou seus navios. E mais uma vez, o desastre se abateu. As comunicações eram confusas, os relatos contraditórios. Hitler, em seu delírio, acreditou que os navios aliados tinham sido destruídos. Mas a verdade era pior. Os alemães tinham sido repelidos, seus próprios vasos danificados, forçados a recuar em vergonha. Quando a notícia chegou ao Führer, a fúria foi indescritível. Haider, o homem que um dia sonhara com uma marinha capaz de dominar os mares, agora era apenas mais um general falho aos olhos de um ditador que não tolerava fracassos. A guerra estava perdida. E com ela, o último resquício de glória que a Kriegsmarine poderia ter tido. A esperança de Haider havia se esvaído como a maré baixa. E o que restou não foi apenas o colapso de sua relação com Hitler, foi a fratura irreparável de um sonho que por décadas sustentara a honra e o espírito da Kriegsmarine. O grande almirante, outrora o arquiteto de uma frota que desafiaria o mundo, agora havia-se reduzido a um peão em um jogo político onde a lealdade era moeda corrente e a competência, um luxo dispensável. Não que Haider fosse inadequado para o comando. O problema era que o regime que servia já não tinha espaço para homens que pensavam em termos de estratégia naval, e não de obediência cega. Os últimos dias de Haider no alto comando foram marcados por uma atmosfera envenenada. Hitler, cada vez mais cercado por seu círculo íntimo de fanáticos, afundava em um pântano de desconfiança e decisões impulsivas. Göring, com sua arrogância de marechal do ar, e Goebbels, o mestre das manipulações, olhavam para a marinha com desdém, como se os navios de guerra fossem relíquias de uma era superada. E então havia Dönitz, o lobo dos U-Boats, o homem que, embora leal ao partido, nutria uma ambição própria. Para ele, os couraçados de Haider não passavam de dinossauros, mastodontes lentos e caros em uma guerra que exigia velocidade e sorrateira letalidade. A ironia era cruel. Enquanto Haider sonhava com uma frota que projetaria o poder alemão pelos oceanos, Dönitz construía silenciosamente um instrumento que quase estrangulou a Grã-Bretanha. Em janeiro de 1943, o veredicto chegou. Após um pedido desesperado por reforços para interceptar os comboios de Murmansk, um último suspiro de um estrategista que ainda acreditava na guerra naval convencional, Haider foi convocado a uma audiência com Hitler. O Führer, já impaciente com os fracassos, ofereceu-lhe uma saída honrosa, a demissão. O grande almirante, com a dignidade que sempre o caracterizou, aceitou. Em sua carta de despedida, as palavras doíam como feridas abertas. Lamento profundamente que a guerra tenha irrompido antes que pudéssemos completar a frota que sonhamos. Havia orgulho ali sim, mas também a amarga consciência de que seu legado seria enterrado sob o peso de uma derrota anunciada. E então, como se a história quisesse humilhá-lo ainda mais, veio o golpe final. Hitler e Dönitz, sem perder tempo, ordenaram o desmantelamento da frota de superfície. Os navios que Haider tanto amara, os Bismarck e os Tirpitz, os Scharnhorst, foram relegados a papéis secundários, alguns enviados para defender costas já condenadas, outros, sucateados antes mesmo de provar seu valor. A Kriegsmarine, que um dia deveria dominar os mares, agora se resumia a uma força de submarinos e destroços. A Alemanha, por sua vez, mergulhava em um abismo do qual não haveria retorno. Haider, no entanto, não era homem de se render ao desespero. Mesmo após sua saída, manteve-se fiel à ideia de uma marinha independente, livre das amarras da política partidária.
Não era um nazista por convicção, mas por conveniência, um militar da velha guarda, que via em Hitler a única chance de ressuscitar o poderio naval alemão. Quando a guerra terminou e os aliados o arrastaram para Nuremberg, ele se defendeu com a mesma altivez com que comandará seus navios: eu servi a minha pátria, não a um regime. Minha lealdade era à bandeira, não ao partido. Argumentou que desconhecia os horrores do Holocausto, que sua batalha era pelos mares, não pelas câmaras de gás. Mas o tribunal, implacável, não distinguia entre os que empunhavam armas e os que assinavam ordens. Em 1946, a sentença caiu como um machado, culpado por conspiração contra a paz. Vida inteira na prisão. Sandal, a fortaleza que antes abrigara dissidentes do regime, agora se tornará o túmulo de 7 homens, entre eles Haider. Durante uma década, o antigo almirante viveu entre 4 paredes, enquanto o mundo que conhecera desabava. Até que em 1955, as portas finalmente se abriram. Livre mas quebrado, ele passou seus últimos anos tentando reconstruir sua reputação. Suas memórias Mein-Leben foram um grito contra o esquecimento, uma tentativa de provar que mesmo sob a sombra da suástica ainda havia honra no mar. Mas a história, como sempre, julga com severidade. Haider não foi um monstro como outros, não teve as mãos sujas de sangue como Himmler ou Heydrich. Foi, acima de tudo, um homem de seu tempo, um militar que acreditou demais em seu país e pouco demais nos limites da moral. E quando o último canhão calou e as ondas engoliram os destroços de sua frota, restou apenas uma pergunta: até que ponto a lealdade a uma nação justifica servir a um tirano? A resposta, o mar já a levou. E no entanto, a história não se escreve apenas com tinta de julgamento, também se tece com os fios da reconstrução. Porque no fim das contas, Haider não foi apenas o almirante que serviu ao Terceiro Reich. Foi também um homem que, nas cinzas da derrota, estendeu a mão para erguer algo novo. Sim, ele foi um pilar da Bundesmarine, a marinha da Alemanha Ocidental que nasceu das ruínas da guerra. Não por acaso, mas por convicção, Haider acreditava que a Alemanha precisava de uma frota não para a vingança, mas para a redenção. Incentivou oficiais a se juntarem às fileiras do novo tempo, mesmo quando sua própria sombra ainda assombrava os corredores do poder. Não buscava holofotes. Afinal, um homem que passou anos na prisão de Sandal aprende a valorizar o silêncio. Mas sua presença, mesmo discreta, era um lembrete incômodo. Alguns o viam como um traidor da memória nacional, outros como um elo necessário entre o passado e o futuro. A polêmica era inevitável, porque a história, quando mal cicatrizada, sangra ao menor toque. E então, em 6 de novembro de 1960, o mar finalmente chamou Erich Haider de volta. Morreu em Kiel, a cidade que amara, onde o vento ainda carregava o sal das águas que um dia dominara. Sua esposa, Tirpitz, já o precedera havia mais de um ano, 2 náufragos de uma mesma era, reunidos além das ondas. Mas antes de partir, Haider fez um último gesto, quase poético em sua ironia. Pediu a Karl Donitz, seu antigo subordinado e sucessor, que proferisse as palavras finais em seu funeral. O homem que um dia dividira com ele o peso da guerra agora selaria seu adeus. E assim, entre a pompa militar e o murmúrio das controvérsias, o almirante foi lembrado não apenas como o arquiteto de uma frota derrotada, mas como o pai de uma marinha renascida. Os discursos falavam de união, de disciplina, de um homem que tratara seus subordinados com respeito, quase como se as escolhas de uma vida pudessem ser reduzidas a gestos de cortesia. Mas fora das cerimônias, nas páginas dos jornais e nos debates políticos, a pergunta persistia incômoda: como julgar um homem condenado em Nuremberg? Alguns insistiam em vê-lo como vítima de um tribunal vencedor, outros como cúmplice de um regime que jamais deveria ter existido. A verdade, como sempre, estava em algum lugar entre o herói e o vilão, um oficial brilhante, cuja lealdade o cegara para o abismo que ajudara a cavar. Porque Haider não foi um monstro, mas tampouco um inocente. Foi um estrategista implacável, que conduziu a Kriegsmarine com mão de ferro por mais de uma década, navegando entre as tempestades da República de Weimar e os furacões do nazismo. Sobreviveu a intrigas, a purges, a derrotas humilhantes, sempre convicto de que servia a algo maior que ele mesmo. E quando a maré virou, quando até generais como Rommel e Stauffenberg viram a luz da traição como o último ato de patriotismo, ele permaneceu firme. Não por covardia, mas por uma fé inquebrantável. A de que a Alemanha, mesmo sob Hitler, ainda era digna de seu juramento. Até o fim, carregou a suástica no uniforme como um fardo e um símbolo. Não por ódio, mas por uma lealdade que no fundo era também uma prisão. Porque homens como Haider não traem seus deuses, mesmo quando os deuses se revelam falsos. E é isso que os torna tão perigosos.
não a malícia, mas a convicção absoluta de que estão certos. Hoje seu legado é um espelho quebrado. Uns veem nele o último grande almirante de uma era gloriosa, outros, um servidor de um regime que manchou para sempre a honra que ele tanto prezava. Talvez a resposta esteja no próprio mar, imenso, indiferente, capaz de afundar impérios e erguer nações. Haider foi um homem das águas, e as águas, como a história, não escolhem lados. Elas apenas carregam consigo o que resta. Então, o que pensar de Erich Haider? Foi um criminoso de guerra, tão culpado quanto os carrascos de Auschwitz? Ou apenas um marinheiro que, em meio ao naufrágio moral de sua época, agarrou-se ao mastro da pátria até o fim? Um homem que, mesmo cego, nunca deixou de acreditar que servia a algo nobre? A resposta talvez não esteja nos livros, mas em cada um de nós, na linha tênue entre a lealdade e a cumplicidade, entre o dever e a desonra. Porque, no fundo, a pergunta não é só sobre Haider. É sobre até onde nós iríamos por aquilo em que acreditamos. E o mar, como sempre, guarda silêncio.